Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o FreeMaker, para que ele serve e como a gente pode estar trabalhando com ele. Para isso, a gente vai estar criando uma aplicação simples de exemplo utilizando o Spring Boot. E a gente vai ter duas formas de trabalhar com ele que eu vou estar mostrando aqui. A primeira, que é para a gente retornar algumas páginas HTML. Por exemplo, eu vou ter uma API que retorna uma página HTML e eu vou formatar as variáveis dessa minha página utilizando o FreeMaker, semelhante ao que a gente tem com o TimeLeaf, que é um outro template engine aí do Spring. E outra forma que a gente vai estar trabalhando aqui com o FreeMaker é a gente vai estar lendo um arquivo de texto e a partir desse arquivo eu vou estar formatando as minhas variáveis e vou pegar uma string com o conteúdo daquele meu arquivo. Então essas vão ser as duas formas que a gente vai estar utilizando, que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, primeiro para começar, a gente vai acessar aqui o site do Start Spring e vai gerar o projeto utilizando aqui o módulo Web e o FreeMaker. Se vocês pesquisar aqui vai aparecer. Eu estou utilizando Java 21 aqui com Maven. Selecionei aqui os valores e vou gerar o projeto. Vou extrair ele para minha pasta. E agora eu vou abrir ele no meu IntelliJ. Se você estiver fazendo isso na primeira vez, ele vai demorar um pouco aqui para baixar todas as dependências. Eu, como já tinha feito isso aqui antes, ele foi bem mais rápido, mas para você pode ser que demore um pouquinho. Então aqui ele gerou um projeto para mim aqui com uma estrutura base, padrão do Spring. Tem uma classe main aqui e se vocês verem nas dependências, ele adicionou duas dependências aqui, as que eu selecionei lá, o Web e o FreeMaker. Se você já tem um projeto com Spring, basta você adicionar essa dependência aqui que já vai estar ele já vai estar adicionado ali no teu projeto. Então agora, para a gente poder testar, eu vou estar criando um controller aqui, onde eu vou fazer as minhas chamadas. Eu vou colocar aqui pessoa controller, que vai ser um exemplo aqui. Criar um request map aqui para barra pessoa. E eu vou dizer que ele é um controller. Aqui é importante a gente utilizar essa notação @controller ao invés da REST controller, porque aqui a gente vai estar retornando uma página, um arquivo que eu tenho, né, que representa o meu conteúdo HTML. Quando eu estou trabalhando ali com APIs, que eu retorno apenas JSON, aí realmente a gente vai utilizar só o REST controller. Então aqui eu vou criar uma API aqui com o método get, onde eu vou retornar um arquivo meu. Eu vou colocar um arquivo aqui chamado pessoa. Vou colocar aqui pessoa também o nome. E eu vou criar esse arquivo aqui dentro do diretório aqui templates. Então eu vou colocar ele pessoa.html, porque eu quero retornar um conteúdo HTML. Vou colocar aqui só para exemplo um texto aqui, um título chamado pessoa. E, e é isso, né? Agora eu quero testar. Então vamos subir a aplicação. Vou rodar ela aqui, ela vai subir na porta 8080. E a hora que eu tentar acessar aqui barra pessoa, ó, ele vai ver que deu um erro, né? E o porquê que aconteceu esse erro? Ó, ele vai dizer que ele não encontrou esse arquivo, se eu ver aqui mais para frente, ó, não especificado, uma view não especificada, né? Ele não conseguiu encontrar esse meu arquivo de pessoa. Isso porque eu preciso dizer para o Spring que ele tem que estar olhando para esses arquivos aqui no diretório templates. Então, a gente vai estar fazendo isso com duas configurações, né? Primeiro, eu tenho que dizer eu copiei aqui, né? Já estava
anotado, né? São essas duas configurações. Primeiro eu vou dizer qual que é o diretório que eu tô utilizando e qual que é a extensão do meu arquivo. O FreeMaker, por padrão, ele utiliza a extensão .ftl. Então, eu teria que criar aqui os meus arquivos .ftl. Mas eu posso estar utilizando outra extensão aqui. Eu vou colocar HTML porque daí ele já vai ficar formatado com o conteúdo HTML que eu estou usando. Então eu vou adicionar essa configuração e vou subir aqui. Olha, reiniciou. Agora quando eu tentei acessar ele carregou. Então ele está retornando aqui para mim já esse arquivo de pessoa, esse meu arquivo HTML da pessoa. Agora o que, que eu quero fazer? Eu quero, dentro desse meu arquivo, eu quero adicionar aqui algumas variáveis, né? Tipo, vou colocar o nome, né? Por exemplo, um parágrafo aqui bem simples, ó, meu nome é, e aqui eu quero passar um nome, não, eu não quero deixar um valor fixo, aqui eu quero que esse valor venha ali do meu controller, porque lá eu posso recuperar isso de um banco de dados, de uma requisição externa, né? Então eu tenho o meu valor e eu quero passar ele de forma dinâmica para cá. Então com o FreeMaker é possível a gente estar utilizando variáveis aqui. Com isso eu só coloco o cifrão, aqui abre chaves e eu vou passar o nome da minha variável. Eu vou colocar nome. E aqui quando eu retornar esse meu arquivo, aqui eu estou referenciando o arquivo, eu vou passar para ele essas variáveis. Para eu poder dizer quais são essas variáveis, eu não vou mais estar retornando o nome do arquivo direto aqui, que nem aqui estou retornando uma string. Eu vou estar utilizando esse model and view. E aqui eu dou um new model and view. Aqui eu já estou fazendo a mesma coisa que eu tinha antes, só que agora eu tenho alguns métodos que eu posso estar utilizando, né? Por exemplo, esse addObject. E aqui eu vou passar o nome, que é o mesmo valor da variável que eu defini aqui, e qual que é o valor dela. Aqui eu estou passando o meu nome. Então, se eu subir aqui a minha aplicação e testar, ele tem que aparecer lá, meu nome é Félix Giglioli. Então, se eu abrir aqui e testar, ó, ele apareceu bonitinho. Então, tá funcionando já, né? Isso é uma das coisas legais da gente estar trabalhando com FreeMaker. Além dessa forma aqui que eu utilizei só para mostrar o nome, eu posso fazer várias outras coisas. Por exemplo, listas, interações, né? Numa lista, um for ali, switch, ifs, tem vários recursos ali no FreeMaker, né? Eu sugiro vocês dar uma lida na documentação, onde aqui ele fala bem certinho, né? Todos os recursos que ele oferece. Então, voltando aqui, né? Aqui a gente já conseguiu, então, retornar um template. Opa, deu um bug no meu microfone, mas agora voltou. A gente consegue estar aqui trabalhando já com as minhas páginas dinâmicas e agora eu quero mostrar para vocês como que a gente pode estar lendo de um arquivo. Eu tenho um arquivo, vamos dizer que representa um template de um e-mail e eu quero mostrar como que eu posso estar lendo desse arquivo e pegar uma string com aquele conteúdo. Então eu vou criar também aqui, eu vou colocar no outro diretório, vou colocar aqui e-mails. E eu vou criar aqui um e-mail.ftl, vou utilizar a própria extensão do FreeMaker. E aqui eu vou ter aqui, ó, olá, e aqui eu vou digitar o nome de uma pessoa, seu pedido, aqui, pedido, ID foi recebido. Sucesso aqui. Só um textinho simples, né, para a gente tá vendo como é que vai funcionar. Então agora eu vou criar, eu vou fazer isso aqui direto no meu método main aqui para ficar mais simples, né? Porque aqui a gente não vai mais estar utilizando essa integração do Spring, a gente vai estar fazendo isso direto via código. Eu deixei aqui um código pronto para utilizar de exemplo, mas vocês podem criar isso através de um bin do Spring, né? Onde fica mais genérico ali. Eu vou fazer os imports aqui.
Aqui, bem simples, né? Eu estou criando uma configuração aqui uma configuração aqui do FreeMaker. Eu vou passar aqui qual que vai ser o encode que ele usa, né? Que aqui é o TF8. E aqui é onde que eu digo onde que estão os meus arquivos. Aqui eu vou colocar lá no e-mails, que é a pasta que eu criei. E, e com isso aqui é onde que eu faço realmente o processamento. Esse template.process, eu vou ler aqui desse diretório. Aqui eu faço primeiro esse get file, eu passo qual que é o nome do arquivo que eu vou estar olhando, que aqui ficou email.ftl, então eu vou ter que passar esse arquivo aqui. E aqui embaixo eu vou fazer o processamento dele. Eu já tenho aqui o meu template, que é aquele email.ftl. E aqui eu passo para ele esse data, que seriam os parâmetros para ele poder fazer a renderização lá do meu arquivo. E aqui, esse string writer aqui é para eu poder retornar uma string com o conteúdo daquele arquivo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou, eu vou só instanciar aqui a minha classe. E aqui eu vou chamar esse meu método getContent e vou passar qual que é aquele nome do meu arquivo, que é email.ftl. E aqui eu vou passar para ele os meus parâmetros. Esses parâmetros eu deixei um object que é mais genérico, porque eu posso representar ele de várias formas. Eu posso fazer aqui um map, por exemplo, o map.off, e eu passo aqueles parâmetros que tem lá, era nome e pedido ID, né? Então, nome, e aqui eu vou passar o outro parâmetro que era o pedido ID, que eu vou colocar aqui P1, passar um string com o valor 1. Isso aqui já representa os meus parâmetros. Se eu passar isso aqui, ele deve funcionar já. Então eu vou fazer o seguinte, para poder mostrar, eu vou fazer um print aqui no terminal. Então eu vou executar e vou estar mostrando qual que vai ser a saída. Ó, ele leu lá do arquivo olá, o nome que eu passei. Seu pedido 1 foi recebido com sucesso. Eu posso também, ao invés de estar passando um map, eu posso passar uma classe que tenha esses valores, né? Por exemplo, eu vou criar aqui uma classe chamado pedido. Eu vou fazer inclusive usando um record para mostrar para vocês que funciona também. Eu vou colocar esses dois valores aqui. Aqui, ao invés de usar um map, eu vou estar dando um new pedido e vou passar aqui esses meus dois valores que eu mostrei, né? Vou até atualizar aqui o pedido 2 para mostrar aqui. Estou atualizando. Eu vou chamar aqui de pedido. A hora que eu passar aqui, ele tem que funcionar também da mesma forma com quando eu passei o map. Ó, aí funcionou. Então, funciona tanto os meus parâmetros quando eu estou passando um map, como quando eu passo uma classe aqui. Aqui eu usei um record para mostrar para vocês que funciona também. Mas se eu estou utilizando uma classe, eu tenho que ter os getters para esses atributos que vai funcionar também. Inclusive, para você poder trabalhar com record, você tem que estar utilizando pelo menos essa versão aqui. Se não me engano, acho que é a partir da versão 32 aqui, que ele tem suporte. Mas, se não, se você estiver trabalhando com uma classe, vai funcionar normal. Você só precisa ter os getter desses atributos. E é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, que esse é uma biblioteca ali bem famosa no mundo Java e que resolve muitos problemas, né? Um deles é esse que eu acabei de mostrar, onde eu tenho um arquivo que tem um conteúdo estático que não muda, mas eu tenho alguns pedaços que eu tenho que estar sobrescrevendo algum valor. Então, para isso, o FreeMaker resolve muito bem esse tipo de problema, porque eu simplesmente vou estar preocupado em obter as informações que eu preciso, que nem aqui é o caso do meu pedido, e aí eu peço para ele fazer essa renderização. Aí, esse é um caso de uso, e o outro é quando eu crio uma API que vai estar retornando um HTML aqui, por exemplo, e eu vou ter alguns valores que eu quero preencher. Então, eu posso estar criando
páginas aqui mais complexas, né? Por exemplo, vou estar utilizando o HTML aqui com Bootstrap e tal para montar uma página. E eu quero que, sei lá, eu tenho uma tabela ali que vai ser dinâmica, onde eu retorno uma lista de produtos e ele vai preencher os valores dinamicamente. Eu consigo estar fazendo isso aí de uma forma um pouco mais fácil, né? Quando eu trabalho com FreeMaker. Tem também para isso, tem também o FreeMake, o TimeLeaf, que é uma outra ferramenta bem bastante conhecida no Spring, mas eu particularmente prefiro muito mais o FreeMaker porque ele tem muitos recursos a mais, além de eu estar também podendo trabalhar dessa outra forma que eu mostrei aqui, que é para eu ler o conteúdo de um arquivo e formatar ele. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aí no vídeo que me ajuda bastante. Se puderem comentar também. E é isso. Até a próxima. Valeu.